Fala aí, pessoal, meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História, estamos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação, dessa vez agora com o Parabanks, vendo um pouco desses temas que fazem aniversário no ano de 2014 e que podem ser muito importantes para as suas provas vestibulares aí pelo Brasil afora. Gente, 1964 é uma data que faz aniversário no ano de 2014, quando tivemos o chamado golpe militar no Brasil. Alguns chamam de Revolução Militar ou Revolução Democrática, um termo totalmente abominável. Não vamos trabalhar com essas ideias esquisitas, né, gente? Trabalhamos com a ideia do golpe, a implementação de uma ditadura militar no Brasil que assolou a nossa democracia por mais de 20 anos. Galera, esse contexto aqui é um contexto que a gente tem que analisar dentro e fora do Brasil. A gente não pode analisar o golpe militar como um fenômeno unicamente brasileiro. Na verdade, era um fenômeno latino-americano. Da década de 50 e 60, a década tenebrosa para a América Latina, em termos de golpes militares, a gente percebe como o caso do Brasil é importante para a gente. Então, olhando para a questão externa primeiro, que é interessante, a gente tem sempre que relacionar o golpe militar e toda a ditadura na América Latina, inclusive a do Brasil, com o contexto da Guerra Fria. Essa bipolaridade extrema entre americanos e soviéticos, que já está perdurando aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, você já percebe ali um período de afastamento entre essas duas potências, da criação da chamada Cortina de Ferro na Europa, né, separando os países do leste europeu a partir da Polônia, esses países que vão formar o Pacto de Varsóvia, com outros países que estariam ali com a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, formando aí esse bloco capitalista. Galera, essa dualidade é importante para a gente entender como, de fato, haverá uma histeria anticomunista em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, com o macartismo, não é isso? Essa perseguição a comunistas, a ideia da subversão sendo vista como uma prática muito ruim entre os jovens universitários, entre essa elite da classe média aí, onde os americanos vão perseguir esse tipo de cultura, e a gente percebe que há uma aproximação entre Estados Unidos e Brasil nesse contexto, né, gente? Apesar dos governos pós-45 no Brasil não terem declaradamente uma política americana ou uma política soviética, você percebe que o Brasil fica perambulando entre os dois blocos. E o nosso posicionamento, ele realmente vai ser enfático, né? Ele realmente vai se colocar ao lado dos Estados Unidos após o governo de Jango, João Goulart. E aí a gente passa para o contexto interno. Jango assume em 61, num contexto bem tenso, né, gente? Era o vice-presidente e quando, né, recebeu a notícia de que deveria assumir a presidência, estava em missão diplomática na China comunista. Então aqui você já percebe como o então novo presidente, João Goulart, né, que demorou muito a realmente assumir como presidente, porque passou por uma primeira fase de governo parlamentarista. Você teve ali a campanha da legalidade, a intervenção do Brizola, que foi fundamental, né? Porque 61 teria sido uma primeira tentativa de golpe, o Brizola foi fundamental ali, intervindo para garantir a legalidade do mandato do Jango. E ali você já percebe essa ideia do esquerdismo. João Goulart vai ser aproximado dessa tendência, vamos dizer, comunista, e os principais críticos do Brasil, ali você percebe o governador Carlos Lacerda, um dos grandes defensores ali do conservadorismo, desde a época de Vargas, representante ali da UDN, que é um dos pivôs do suicídio de Vargas, né? Então você percebe como esquerdista vai ser um apelido dado a João Goulart, apesar dele realmente não se declarar esquerdista abertamente. Você percebe ali como João Goulart vai ser caracterizado como um presidente que tentou se aproximar muito mais da União Soviética do que dos Estados Unidos. Então você já perceba aqui que em 61, militares, grande parte da classe média paulista, já estão se colocando contra este político. Ele tenta uma série de reformas de base, quando assume a presidência realmente na fase, né, presidencial ali em 63. Você percebe que uma das grandes tendências das reformas de base propostas por João Goulart era a tentativa de uma reforma agrária no Brasil. Ele já havia estabelecido, né, gente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um documento de suma importância na nossa história trabalhista, né, porque leva as leis da cidade para o campo. A gente tem que lembrar que as leis do Vargas, a CLT, né, que é tão invocada aí como uma das grandes heranças do Vargas, ela só valia para os trabalhadores urbanos e não para os trabalhadores dos campos. Então, antes mesmo da reforma de base, João Goulart já havia levado essas ideias para o campo. Então você já percebe uma aproximação desse cara com os movimentos rurais.
Nas reformas de base, ele propõe uma reforma agrária. E, gente, né, reforma agrária, num contexto de Guerra Fria, vai ser visto como uma medida tipicamente da esquerda. A classe média brasileira, na verdade, não tinha a mínima ideia do que era uma reforma agrária, né, gente? Tinha essa ideia, esse mito, esse medo de que as pessoas perderiam suas terras arbitrariamente, no melhor modelo da Revolução Cubana, que foi uma tendência que causou um grande medo na América Latina com Fidel Castro e seus amigos. Então você percebe que essas reformas de base acabaram, né, colocando ainda mais os militares e a classe média contra Jango, num movimento muito grande, né, para tentar o impeachment desse presidente. É aí que você tem o famoso comício na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde João Goulart vai pressionar, na verdade, o povo, chamar as pessoas, a população, para participar dessas reformas, para que elas possam ser aprovadas no Congresso. Gente, presidente não é ditador. Ele não pode estabelecer uma medida e ela vai ser implementada automaticamente. A gente sabe que nós temos 3 poderes, que são iguais entre si, então essa medida precisava ser aprovada em outras instâncias. Como não vai ser aprovada, né? Porque a bancada de João Goulart no Congresso era muito pequena, grande base ali conservadora, você percebe que ele acabou chamando o povo para participar. Já que, em resposta ao comício na Central do Brasil, nós temos a promulgação em São Paulo, né, de uma Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse nome esquisito, implementado ali numa articulação também com Carlos Lacerda, que estava liderando essa marcha. Você percebe a participação da Igreja Católica aqui, já colocando João Goulart como um típico líder comunista que tentaria um golpe. Aí você começou a desenvolver essa ideia de que João Goulart realmente já estava articulado com grupos do PCB, com grupos comunistas, para estabelecer um golpe militar no Brasil. Algo que nunca foi comprovado de fato, né, gente? Não temos nenhum documento que comprove a existência de planos de um golpe militar de esquerda no Brasil, né, de um golpe comunista. Mas esse mito acabou ganhando, né, aquela ideia do Goebbels, né? Quando você repete uma mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade. No dia 1º de abril de 64, tanto no contexto da Guerra Fria como no contexto desse presidente, acabou sendo deposto. Tropas, né, saídas de Minas Gerais, invadem o Rio de Janeiro, onde o presidente estava. João Goulart acaba pedindo asilo político no Uruguai, onde ficou até o ano da sua morte. Nós temos aí o período mais tenebroso da nossa história.